Bom dia, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor te alcance nessa manhã, alcance a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com vocês, um texto bem conhecido, está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Eu vou ler a partir do 21. O texto diz o seguinte: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, e para com aqueles que o buscam. Uma frase que tem me perseguido durante esses dias é onde eu e você temos colocado a nossa esperança. Temos passado por tempos difíceis, né? Já tem algum tempo que estamos em quarentena, já tem algumas situações que têm acontecido na nossa cidade. E nesse tempo, aonde está a sua esperança? O Jeremias, ele escreve um texto lindo, falando, olha, a gente precisa voltar a nossa mente, o nosso coração, aquilo que nos dá esperança. E desse texto que eu li, ele termina falando que a minha porção é o Senhor, e é nele que eu porei a minha esperança. O melhor local para nós, para você, colocar a sua esperança hoje, é no Senhor. E o texto seguinte diz que o Senhor é bom para aqueles que o buscam, e o Senhor é bom para aqueles que colocam nele a esperança. Meu irmão, eu tenho certeza que você colocando a esperança no Senhor, você não será desanimado, você não será desestimulado, mas pelo contrário, você se lembrará e você viverá que o amor e as misericórdias do Senhor te renovando o teu coração, renovando a tua vida a cada dia, a cada manhã, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe e continue te abençoando no decorrer deste culto, em nome de Jesus. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és
mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi e a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Tem um texto lá em Salmo 113 que diz que quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. E o outro versículo diz, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra e na sua casa. Esse momento, nós como igreja, nós somos convidados a engrandecer e a louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabemos que Deus, como diz esse texto, é poderoso. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus de todo o universo, Ele é um Deus que se inclina para a minha e a tua casa. Ele é um Deus que tem nos sustentado. Eu tenho vivido isso, sustentado nesse tempo, em tempos difíceis e em tempos de abundância. E como agradecimento e como louvor, eu te convido, se você está preparado, se você tem esse desejo no coração, nós temos esse momento onde você pode fazer ou anotar aí, está aparecendo na tela, anotar esse local para você fazer aí a sua contribuição financeira. Nós como igreja trabalhamos para que essa contribuição chegue a pessoas, chegue a lugares, pessoas sejam abençoadas com isso. Por isso, neste momento, eu também quero orar por você, para que Deus continue derramando da graça, como o texto diz, que Ele continue se inclinando para a tua casa, para a tua vida, para o seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero orar por tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, a casa dele. Nós colocamos, ó Pai, o trabalho dele, nós colocamos a vida financeira dele. Eu sei como o texto diz que o Senhor se inclina para os céus e a terra, o Senhor se inclina para a vida do meu irmão. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ensiná-lo a andar nesse tempo.
Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a casa dele, os filhos, a esposa, aonde ele colocar as mãos, que seja abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles meus irmãos que são empresários, os meus irmãos que são autônomos, os meus irmãos que são trabalhadores, que em todo o tempo o Senhor possa cuidar de cada um, olhar e se inclinar para a vida do meu irmão, e que em todo o tempo ele veja a glória de Deus na vida e na família dele, em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre você a graça e a luz dEle, em nome de Jesus. Olá, meus queridos irmãos, a graça e paz a todos, amém? Mais uma vez estamos aqui juntos, nesse dia especial, onde nós queremos juntos prestarmos nosso culto a Deus, onde nós queremos aprender mais do Senhor. Esse domingo especial, onde eu creio que Deus tem algo, especial para a minha vida e para a sua vida. Eu queria poder orar pela sua vida, pela sua família. Essa semana foi de fato uma semana difícil, onde tivemos perdas importantes, pessoas próximas, pessoas que amamos. E eu creio que tem muitas pessoas nessa hora precisando de uma oração, precisando realmente da intercessão em seu favor. E eu queria convidar você que está em casa nessa hora, seja aí no seu smartphone, seja aí no seu tablet, na televisão. Nós vamos nessa hora fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça, e vamos clamar ao Senhor, invocar o Senhor em favor da realidade que nós estamos vivendo, uma realidade onde muitas vidas estão sofrendo, muitas pessoas estão aflitas, angustiadas, estão tendo que conviver com a dor, com o luto, e nós como igreja, querido, nós não podemos ficar indiferente e não fazer o mínimo, que é orar pela situação que nós estamos vivendo, em favor das nossas vidas, em favor da nossa nação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, meu Pai, e queremos, ó Deus amado, apresentar nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós não temos outro Deus, nós não temos outro Salvador, outro Senhor além de Ti, Pai. Pai, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Queremos nessa hora, meu Pai querido, invocar o nome de Jesus, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa agir com graça, com misericórdia, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa manifestar o Teu amor, a Tua bondade sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, Pai, a nossa família, sobre a Tua igreja, Pai. Pai, que o Senhor possa nessa hora estar confortando, consolando, ó Pai, aqueles que estão, ó Deus amado, enlutados, aqueles que estão, Senhor, nessa hora, ó Deus, lutando, Pai querido, ó Deus, com esse vírus, com essa enfermidade, Pai querido, terrível, que tem causado tanta dor, Pai, tanta tristeza, Pai, tanto sofrimento, ó Deus, nesse mundo, Pai. Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, nos socorre, ó Deus amado. Vem de encontro àqueles que estão aflitos, aqueles que estão desesperados, ó Deus, aqueles que estão passando também por problemas financeiros, meu Deus. Ó Deus, abre as comportas do céu, meu Pai. Abençoa, Pai. Ajuda cada pessoa nessa hora, Pai querido. Deus, e em nome de Jesus, queremos Te pedir nesse momento, fala aos nossos corações. Ministra, Pai, em cada coração nessa hora, Pai, que a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, ó Deus, nos levar mesmo, Pai querido, a entender a Tua palavra e colocá-la em prática na nossa vida, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, nesse domingo de manhã, Pai, podermos, ó Pai, estar diante do Senhor, diante da Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa hora, Pai. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando e nos sustentando na Sua presença. Queridos, eu queria hoje trabalhar com vocês, um tema eu entendo ser muito relevante, muito necessário para o momento em que nós estamos vivendo.
Eu queria, antes de entrar no tema, pensar com vocês sobre algo que vai nos ajudar a compreender aquilo que Deus tem proposto em nosso coração. É muito importante nós analisarmos primeiramente nesse momento o motivo pelo qual Jesus Cristo veio a este mundo. A Bíblia vai mostrar claramente que Jesus Cristo, ele se manifestou, ele veio a esse mundo para destruir as obras do diabo. Nós temos também a Bíblia mostrando que Jesus, ele veio a este mundo morrer em nosso lugar e através do seu sacrifício, perdoar os nossos pecados, nos libertar da escravidão do pecado e do diabo, nos dar a vida eterna, quer dizer, nos salvar da condenação eterna e também nos restaurar. Mas além dele se manifestar para destruir as obras do diabo, além dele ter vindo morrer em nosso lugar, e através do seu sacrifício trazer todos esses benefícios, nós podemos ver também que Jesus veio a este mundo para falar sobre o reino de Deus. E também para ser o modelo perfeito de um verdadeiro adorador para quem quer fazer parte deste reino. Para compreender um pouco melhor, querido, nós, ao olharmos para a palavra de Deus, nós vamos observar que a partir do momento em que o homem pecou contra Deus, que ele se afasta do propósito para o qual ele foi criado, nós vamos ver então agora o homem perdido, o homem sem rumo, sem uma direção dentro da vontade de Deus. E é interessante nós observarmos que todos os pactos, que todas as alianças, todos os acordos, tudo que Deus fez no Velho Testamento com a intenção de trazer o homem de volta para o propósito para o qual ele foi criado, o homem não entendeu. É incrível como que o ser humano ele tem dificuldade em entender o que é de fato o reino de Deus. E é interessante que em Cristo Jesus, nós temos então aqui agora o modelo perfeito, o protótipo perfeito, para quem quer de fato fazer parte desse reino, para quem quer de fato viver para o propósito pelo qual foi criado. E se queremos, querido, fazer parte desse reino, se queremos realmente viver dentro da perspectiva que Deus tem para nós, queridos, nós não podemos tirar o nosso olhar de Jesus. Eu fiz agora, esse ano, 31 anos, que eu tive a minha experiência real com Jesus Cristo, quando eu nasci de novo, quando eu me rendi a Jesus Cristo, e eu então pude desfrutar desses benefícios que ainda compartilhei com vocês ainda há pouco. E interessante que nesses 31 anos, eu vi muita gente bacana, muita gente boa, gente com uma perspectiva de futuro extraordinária, mas que infelizmente na caminhada, essas pessoas se perderam, essas pessoas se afastaram da presença de Deus. E você sabe o que me chama a atenção com relação a essa realidade? É que todos aqueles que hoje se encontram afastados do caminho do Senhor, foram pessoas que simplesmente deixaram de olhar para Jesus. Deixaram de olhar para Jesus, para olhar para a instituição, para olhar para as dificuldades, para olhar para o defeito, para o pecado de outras pessoas, e acabaram se perdendo e hoje infelizmente se encontram afastadas dessa realidade que Deus tem para nós, de uma vida de comunhão e de intimidade com Ele. Então, Jesus, ele de fato, ele veio, dentre tantas coisas, ele veio ser esse modelo, esse protótipo perfeito, para quem quer de fato fazer parte do reino de Deus. Se nós não queremos nos perder, simplesmente não podemos tirar o nosso olhar de Jesus. Então, pensando nesse tema, a respeito do reino de Deus, eu queria pensar com vocês 2 versículos que se encontram no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, nós, baseado nesse texto, então, queremos pensar a respeito sobre o reino de Deus. Primeiramente, queridos, o reino de Deus, ele se define da seguinte forma, que no reino de Deus, o rico não é aquele que acumula,
mas reparte. Em João 3,16, a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só, olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver que o rei desse reino, ele é um rei muito rico, é um rei, né, muito poderoso e, por sinal, muito generoso. Olha só o quanto que esse rei, ele é generoso. A Bíblia vai dizer que ele nos ama tanto, que ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. E é interessante que quando nós entendemos essa verdade, que no reino de Deus o rico não é aquele que só acumula, mas reparte, nós vamos ver isso claramente na vida de alguns personagens da Bíblia. E se você olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, onde após Pedro ter pregado um grande sermão, e de várias pessoas terem se convertido ao Evangelho, ao reino de Deus, nós vamos ver como característica, pessoas pegando as suas posses, pegando os seus bens e repartindo com aqueles que não tinham. A Bíblia chega a dizer de Barnabé, de um homem que vai vender então a sua propriedade e depositar aos pés dos apóstolos, para que então aquele recurso fosse repartido com quem não tinha. E é interessante que se fala tanto em prosperidade, não é isso? Mas a prosperidade que a Bíblia nos apresenta, baseado nos evangelhos, baseado na palavra de Deus, baseado no reino de Deus, querido, é uma prosperidade onde Deus quer acrescentar na nossa vida. Prosperidade é tudo aquilo que Deus acrescenta em nossa vida, só que tudo que Deus acrescenta em nossa vida não é para morrer em nós. Não é simplesmente, né, com o propósito de abençoar apenas a nós, mas para repartir. Porque no reino de Deus é assim que funciona. Então no reino de Deus, o rico não é aquele que só acumula. Pelo contrário, é aquele que ele recebe de Deus, mas automaticamente ele reparte. Ele tem prazer em repartir aquilo que ele recebe do Senhor. No reino de Deus também, querido, nós vamos observar que o grande não é aquele que é servido. Pelo contrário, no reino de Deus, o grande é aquele que serve. Eu gostaria de convidar você depois, com calma, você ler o Evangelho de João, o capítulo 13. E nós vamos observar que nesse texto, Jesus ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai tirar suas vestes, vai se enrolar na toalha, e a Bíblia diz que ali então ele começa a lavar os pés dos discípulos. Queridos, que texto extraordinário, porque se você olhar para os evangelhos, você vai ver que por não compreender o reino de Deus, os discípulos de Jesus estavam o tempo todo discutindo para saber quem ia sentar à sua direita, à sua esquerda, quem que era maior, quem que era menor, e nesta hora, Jesus traz essa grande lição, mostrando para eles o que de fato é o reino de Deus. Então no reino de Deus, o grande não é aquele que é servido, não é aquele que é cercado de assessores a seu serviço. Não, no reino de Deus, o grande é aquele que serve. E olha, querido, quem nos dá esse exemplo? Quem nos dá esse exemplo é o próprio Senhor Jesus. Agora vamos pensar aqui, se Jesus teve essa postura, essa atitude de lavar os pés dos apóstolos, mostrando o valor da humildade, mostrando o valor do serviço, querido, o que sobra para mim e para você? Então, se nós queremos de fato fazer parte do reino de Deus, se queremos, né, agradar esse rei, nós precisamos entender que nós existimos para servir e não para ser servido. Outro detalhe interessante a respeito do reino de Deus é que a grandeza de um homem não está na sua estatura, na sua formação ou posição social, mas no seu caráter. É muito comum, às vezes, as pessoas olhar para a grandeza de uma pessoa baseado na sua formação, baseado na sua estatura, baseado na sua posição social, no poder que ela exerce diante das pessoas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, no reino de Deus, a pessoa ela até pode, né, ter uma grande estatura, até pode galgar, né, uma posição social e ter até uma formatura, mas não é isso que define a sua grandeza diante de Deus. Porque o que define a grandeza de um homem, de uma mulher, no reino de Deus, é o seu caráter. É só olharmos para Jesus. Quem era Jesus aos olhos dos religiosos? Quem era Jesus aos olhos da multidão que o seguia? Queridos,
nós vamos observar na palavra de Deus que mesmo sendo, né, alguém tratado com indiferença pelos religiosos, principalmente por boa parte da liderança de Israel, nós vamos observar que eles só conseguiram condenar Jesus a partir da mentira. Eles tiveram que mentir para poder então condenar Jesus. Do contrário, Jesus, né, não seria condenado, porque Jesus, né, tinha um caráter polido, Jesus tinha um caráter, né, íntegro, reto, e isso que definia a grandeza de Jesus como homem aqui na terra. Portanto, o que define a grandeza de um homem no reino de Deus não é a sua estatura física, não é a sua formação, não é a sua posição social, o seu poder que exerce sobre pessoas. Não, no reino de Deus, a grandeza de um homem é definida pelo seu caráter. Por último, pensando aí na questão, né, dentro do que eu estou propondo aqui para nós nesse momento, nós vamos ver que a beleza de um homem não se limita àquilo que é estético no reino de Deus, mas principalmente a beleza interna do coração. Nós vivemos numa sociedade onde se valoriza muito aquilo que é estético. Há um grande investimento, há uma grande busca, né, para que as pessoas, principalmente, né, possam ter uma aparência melhor. Detalhe, não tem nada de errado com relação a essa realidade, ok? Da pessoa se cuidar, da pessoa se produzir, mas sabe que no reino de Deus não é isso que define a beleza de alguém. O que vai definir a beleza de alguém no reino de Deus é o que está dentro do seu coração. Aliás, eu não sei se você sabe, mas no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 2, a Bíblia falando do Messias, que na verdade é Jesus que viria cerca de 750 anos depois, a Bíblia vai dizer que Jesus não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura, olhando nós para Ele, não havia nada para que o desejássemos. Você vai ver que claramente esse texto mostra que esteticamente Jesus não era uma pessoa bonita, formosa, principalmente aos padrões que o mundo às vezes, né, exige das pessoas. Mas vocês vão observar, principalmente nos evangelhos, que a verdadeira beleza de uma pessoa está no seu coração. Porque quando nós olhamos para o coração de Jesus, o que nós vamos encontrar é amor, é bondade, é compaixão, é misericórdia, é generosidade, é cuidado, é zelo. É isso, essa é a verdadeira beleza que vai definir alguém no reino de Deus. Portanto, no reino de Deus, nós temos então esta realidade. Agora, querido, nós vamos observar que em toda a história da humanidade, o homem sempre teve dificuldade para entender o que é o reino de Deus. E agora eu queria então pensar com vocês um outro texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, verso 19 ao 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Observar aqui a dificuldade que normalmente as pessoas têm em entender o que é o reino de Deus, porque aqui está sendo tratado a questão da adoração. Observe que a mulher samaritana, ela vai questionar Jesus sobre a adoração, mas preocupada com o quê? Preocupado com o lugar, preocupado com o espaço físico, porque os samaritanos diziam que Deus deveria ser adorado em Samaria. Já os judeus diziam que Deus deveria ser adorado, né, em Jerusalém, onde ali estava construído o templo.
Então, queridos, observem que essa mulher, ela estava tendo dificuldade de entender como adorar. E Jesus, então, agora vai mostrar para ela o que, de fato, é ser um verdadeiro adorador. Veja só, queridos, o tabernáculo, construído no deserto por Moisés, e depois o templo em Jerusalém, construído por Salomão e reconstruído por Esdras, aponta para o nosso corpo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha só que interessante, a mulher estava preocupada com o lugar, com o espaço físico, com a construção. Mas veja só, a Bíblia já, quando Deus vai dar a Moisés a orientação da construção do tabernáculo, depois a Salomão sobre a construção do templo e a Esdras sobre a reconstrução do templo, nós vamos observar a Bíblia mostrando que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É só você conferir em Atos 7:48. A palavra de Deus vai nos mostrar essa verdade. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, a Bíblia vai dizer que o templo somos nós. O templo sou eu, o templo é você. Portanto, o culto, ele acontece aonde? Na vida. E é importante nós entendermos esse princípio do reino de Deus. Porque às vezes as pessoas estão preocupadas com o lugar, com o espaço físico, com a construção, com o templo, com o prédio. Mas nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver sobre esse princípio da adoração, que na verdade Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no coração daquele que se rende a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, o culto, na verdade, ele acontece na nossa vida. Nós somos o templo, nós somos a habitação de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Veja, querido, no reino de Deus, olha só que interessante, adoramos a Deus 24 horas, com a nossa vida, procurando em tudo agradá-lo, através das nossas palavras, atos e pensamentos, para depois, então, nos dirigirmos ao templo, igreja, espaço físico, e junto como igreja, como povo de Deus, como família de Deus, nós então oferecermos a Deus o nosso culto de louvor e adoração. Alguém diz o seguinte: se não existe culto na vida, não existe vida no culto. Em Isaías capítulo 1, se você depois quiser acompanhar na sua casa, aonde você estiver, a leitura desse texto, eu queria te recomendar você ler Isaías capítulo 1, do versículo 11 ao 17. O que você vai encontrar nesse texto? Você vai encontrar a seguinte realidade. Você vai ver que o povo de Israel, aparentemente, olhando para a questão litúrgica, para o cerimonial, para aquilo que realmente era oferecido a Deus como culto no templo, estava tudo perfeito, estava tudo intacto. Vocês vão observar que havia ali a queima dos incensos, havia ali o sacrifício dos animais, havia ali as festas anuais dos judeus acontecendo, as 3 festas anuais. Vocês vão ver ali a guarda do sábado, vocês vão ver ali a louvores, vocês vão ver o culto acontecendo. Vocês vão ver que dentro do espaço físico, do templo que Salomão tinha construído, vocês vão observar que o culto estava acontecendo. Mas só que em Isaías capítulo 1, do 11 ao 17, a Bíblia vai mostrar que Deus não estava aceitando o culto que eles estavam prestando. E vocês vão observar que a Bíblia vai dizer que a mão deles estava cheia de sangue. Isso significa que era um povo mau, era um povo violento, era um povo agressivo, era um povo que feria, que machucava o próximo. Vocês vão observar também a prática da injustiça. Era um povo desonesto, era um povo ambicioso, era um povo ganancioso, eram pessoas que só pensavam neles e não estavam nem com o próximo. Inclusive Isaías vai chamar a atenção dos órfãos e das viúvas. Pessoas que dependiam completamente da ajuda das pessoas, mas a verdade é que eles estavam jogados, eles estavam esquecidos, abandonados. Isso mostra o quanto aquelas pessoas eram egoístas, materialistas, mesquinhas, miseráveis, avarentas. Mas interessante que a parte litúrgica, a parte religiosa,
estava intacta. Se você depois também procurar lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de 6 a 9, vocês vão observar que Jesus, ele é chamado a atenção primeiro, pelo fato dos discípulos dele estarem comendo sem lavar as mãos. Uma vez que era uma tradição judaica, o judeu chegar em sua casa e antes de fazer a sua refeição, lavar-se primeiro. Inclusive, objetos como pratos, como até mesmo uma cama, tinha que praticamente passar por um ritual de purificação. E o fato de Jesus estar ali comendo sem lavar as mãos e não seguindo a tradição judaica, que detalhe, não tinha nada com a palavra de Deus, Jesus então vai dizer a seguinte palavra: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Queridos, que triste realidade é para pessoas que infelizmente ainda não entenderam o que é o reino de Deus. De pessoas que até frequentam uma igreja, até tem seu nome escrito no hall de membros, mas que até agora não entendeu que a adoração, ela está muito além do templo. Ela está muito além desse espaço físico, dessas paredes, dessas cadeiras. Porque na verdade, antes de nós prestarmos culto a Deus no templo, nós precisamos prestar culto a Deus na vida. E eu tenho visto essa realidade. Pessoas que estão, de alguma forma, que estão tristes, pessoas que estão incomodadas com o fato de não estarem nessa hora, nesse momento, frequentando o espaço físico do templo, a igreja. Sabe, queridos, a igreja, templo, tem sim, uma grande importância na vida de um cristão. Eu não posso aqui também achar que nós temos que ignorar esse espaço físico. Não, a igreja tem uma grande importância na vida de um cristão. E eu vejo a igreja, queridos, também como um lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. E eu vejo a igreja como um quartel-general, onde nós somos alistados para fazermos parte do exército do Senhor. E o que acontece num quartel? O soldado, ele é treinado. O soldado, ele é orientado. O soldado, ele é capacitado. O soldado, ele é alimentado. Sabe para quê? Para enfrentar lá fora uma guerra que acontece entre o céu e o inferno. Uma guerra onde está em jogo a vida de muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E eu vejo a igreja como este lugar onde eu recebo treinamento, onde eu recebo orientação, onde eu sou alimentado, onde eu sou fortalecido para poder então enfrentar essa guerra que tem sido travada e muitas vidas têm sido ceifadas. Não é à toa que o nome igreja, eclésia no grego, significa chamados para fora. Sabe, querido, mais do que frequentar o espaço físico do templo, da igreja, nós somos desafiados a ter uma vida coerente de um cristão lá fora. Sermos sal da terra e luz deste mundo. Eu vejo a igreja também como hospital, um lugar onde o tempo todo nós recebemos pessoas feridas, um lugar onde nós tratamos e também somos tratados. Porque é na igreja onde as nossas feridas são tratadas, é na igreja onde Deus vai nos curar, através da ministração da palavra de Deus, através do abraço de um irmão, através da atenção que nós somos recebidos, através do corpo de Cristo, nós também somos curados. A igreja, sim, templo, ela tem sua significância, ela tem a sua relevância. Mas sabe, querido, mais importante que estar no templo é estar em plena comunhão e intimidade com Deus. Veja só, nos dias de José do Egito, não existia ainda nem o tabernáculo, e José adorou a Deus com a sua vida. É só você ver a história de José, Gênesis 39 a 50, e você vai perceber que não existia templo. Nem o tabernáculo construído por Moisés ainda tinha sido construído, que vai ser construído cerca de 430 anos depois. Olha só que coisa interessante. Nos dias de Daniel,
ele não podia buscar a Deus em oração e adorá-lo no templo. Até porque, lembra que Nabucodonosor tinha conquistado Jerusalém, né, tinha destruído a cidade, inclusive o templo, e saqueado até seus utensílios sagrados. E Daniel se encontrava na Babilônia, junto com os demais que foram levados para a Babilônia. Sabe, queridos, Daniel, ele não podia buscar a Deus em oração e adorá-lo no templo, mas buscava a Deus e o adorava com a vida e no quarto. Na vida e no quarto. É só olhar Daniel capítulo 6, nós vamos ver aonde Daniel estava, né, quando ele foi preso e depois jogado na cova dos leões. Você vai descobrir aonde ele estava e o que ele estava fazendo. No período em que a igreja primitiva estava sendo perseguida, ela não se reunia no templo, mas nas casas. Nós vamos ver essa realidade acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos. Sabe, meus queridos, estamos passando por um período de isolamento, onde, através de decretos, estamos temporariamente impossibilitados de adorarmos a Deus no templo, mas não em casa e na vida. Esse período vai passar e voltaremos a nos reunir normalmente no templo, ainda mais fortalecidos e maduros na fé. Eu sei que muitos irmãos gostariam de estar presente nos cultos presenciais. Eu sei disso, que tem muitos irmãos que estão com saudade da igreja, estão com saudade dos irmãos. Mas, queridos, nós precisamos entender o momento que estamos vivendo. E, acima de tudo, nós precisamos entender que no reino de Deus, mais do que adorar a Deus no templo, nós o adoramos na vida, através do nosso comportamento, das nossas atitudes. Nós buscamos a Deus e oferecemos culto a Ele também no nosso lar, na nossa casa, no nosso quarto. E eu espero que enquanto esse momento não chegue, de voltarmos a nos reunir normalmente, eu creio que esse momento vai chegar. E como eu disse aqui ainda há pouco, nós vamos voltar ainda mais fortalecidos e maduros na fé. Mas por favor, não se deixe se abater. Não se entregue para o desânimo. Não abra, não abra o seu coração para a incredulidade. Não reclame, não murmure. Pelo contrário, dobre o seu joelho, reúna a sua família, busque a Deus em casa, levante altares ao Senhor dentro da sua casa, no seu quarto, leia a Bíblia em casa. Eu tenho me deparado com irmãos que têm me procurado na expectativa de voltar ao culto de oração pela manhã. Querido, nós vamos voltar em nome de Jesus. Mas nesse período em que nós não tivemos o culto de oração, sabe onde eu tenho orado? Na minha casa, ali no meu quintal, logo pela manhã, eu me desloco ali para o meu quintal, que é um jardim, e ali eu tiro o meu tempo com Deus, orando, e depois então eu tiro o meu tempo lendo a palavra de Deus. Eu estou impossibilitado, às vezes, de estar presente no templo, esse espaço físico que se chama igreja, mas eu não estou impedido de continuar adorando a Deus, de continuar adorando com a minha vida, de continuar buscando a Ele através da oração, de continuar buscando Ele através da palavra de Deus. Eu estou impedido de cultuá-lo no templo por um breve período, mas eu não estou impedido de cultuá-lo em casa com a minha família. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento e entendermos de fato o que é o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse privilégio de podermos morar num país onde nós temos essa liberdade de expressão religiosa, de clamarmos a Deus, de orarmos, de buscá-los aonde estivermos. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar e te exaltar, Pai, por saber que o Senhor esteve aqui na terra, Pai, e que dentre tantos propósitos, Pai querido, o Senhor, Pai querido, veio falar sobre o reino de Deus. O Senhor veio ser, ó Deus, o protótipo perfeito, o modelo perfeito para quem quer fazer parte desse reino, para quem quer de fato ser um verdadeiro adorador, Senhor.
Senhor, nos ajude a entender, Pai querido, ó Deus, os valores do reino de Deus. Nos ajude mesmo para entender que no reino de Deus, o rico não é aquele que só acumula, mas aquele que reparte. Que no reino de Deus, meu Pai, o grande não é aquele que é servido, mas aquele que vive para servir, meu Deus. Que a verdadeira grandeza de um homem não está na sua estatura, não está, Senhor Jesus, no seu porte físico, não está, meu Deus, na sua formação, na sua posição social, Pai querido, ó Deus, mas no seu caráter, meu Pai. Pai, nos ajude a entender que a maior beleza que alguém pode ter, Pai, não está necessariamente relacionado àquilo que é estético, àquilo que é aparente, mas naquilo que está no coração, Pai. Portanto, Senhor, enche-nos com Teu Espírito Santo, Pai querido. Ó Deus, e que os frutos do Teu Espírito possam fluir em nós, ó Pai. Que o Teu amor, que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, meu Deus, possam realmente fluir através das nossas vidas, meu Pai. Deus, nós queremos, ó Pai querido, sermos realmente cidadãos, ó Deus, cidadãos desse reino, Pai. Queremos, ó Pai querido, na verdade, Pai, estarmos debaixo do senhorio do Senhor, Pai. Nos submeter ao Teu reinado, Pai querido. Ó Deus, e sermos verdadeiros adoradores, ó Pai. E entendermos que a adoração, ela extrapola o templo, meu Pai querido. Que a adoração está muito além de um espaço físico. Que a adoração está muito além do que frequentar um culto no templo, Pai. Que a adoração, Pai querido, ela acontece 24 horas por dia, meu Deus. Quando através da nossa vida, através do nosso testemunho, ó Deus amado, através das escolhas que fazemos, através dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, em tudo, ó Pai, nós, ó Deus, agradamos o Senhor, Pai. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa, meu Deus amado, às vezes por não entender a Tua vontade, Pai. Os propósitos que o Senhor tem para nós nessa vida, meu Pai. Livra-nos, ó Deus, de cairmos no erro, Pai. Ó Deus, dos religiosos, ó Pai querido. Como nós vimos aqui, ó Deus, no livro do profeta Isaías. Como nós vimos aqui, Pai, no Evangelho de Marcos, ó Pai. Pessoas que estavam, Pai querido, às vezes dando um valor tão grande, Pai, a um espaço físico, meu Deus amado, a tradições de homens, ó Pai, estava esquecendo, Pai, do principal, que é viver em tudo, ó Deus, uma vida que agrade o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a viver uma vida que em tudo nós possamos agradar o Senhor, a ponto de o Senhor olhar para nós e dizer para nós: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, ó Deus bendito, pela Tua compaixão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos caminhando para o final, lembrando, né, que mediante o decreto, nós poderemos à noite estarmos reunidos como igreja para juntos também adorar a Deus aqui no templo. E nós queremos então, né, convidar você para estar aqui conosco, e caso você esteja impossibilitado, nos acompanhe nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. É só colocar Primeira Igreja Batista em Caldas Novas e você vai poder então nos acompanhar ao vivo, ok? Deus abençoe sua vida, sua família. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.